Bom dia, Sérgio. Bom dia. Como estás? Está tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então hoje lançaram-nos aqui um desafio de falarmos um pouco sobre as boas práticas e os riscos elétricos virados tanto para a parte do instalador como para a parte da instalação a nível geral, tanto a nível industrial como a nível particular. Se calhar íamos começar um bocadinho primeiro pela parte da segurança individual. O que é que e dentro da nossa área, o que é que seriam umas boas práticas em termos de segurança individual? Sim, Que tem a eu ver acho com a que parte dos equipamentos, etc. não faz todo o sentido. Por vezes parece uma situação muito lógica e as pessoas pensam que é um dado adquirido, mas realmente com os riscos elétricos estão em todo lado, não é? Em questões de trabalho. E é importante haver a proteção pessoal dos equipamentos, os EPIs. Na nossa área não parece uma coisa tão simples, mas de facto convém ter sempre as proteções normais, os óculos, os capacetes, a questão das luvas de proteção, tapetes de proteção quando são em determinados tipos de atividades e as próprias ferramentas a utilizar, não é? Exatamente. No fundo, pensarmos sempre quando vamos fazer uma intervenção elétrica, dotarmos primeiro de todos os equipamentos necessários à realização dessa intervenção e não irmos fazer uma intervenção sem estarmos preparados ou sem termos consciência do que é que estamos a manipular. Porque, efetivamente, em termos de acidentes de trabalho, em termos de acidentes pessoais, 10% dos acidentes que acontecem em Portugal têm a ver com a parte da intervenção dos riscos elétricos. É um facto. E nós estamos atrás, por exemplo, a nível europeu, em que esse rácio é só de 6%. Pronto, temos aqui ainda um caminho a percorrer. Muitas das vezes tem a ver com a especialização das pessoas nas intervenções que estão a fazer, serem pessoas pouco especializadas, não estarem capacitadas para fazer o trabalho que se propõem a fazer e muitas das vezes a inconsciência e a outra parte que é o excesso de confiança. O excesso de confiança. Eu acho que principalmente é o excesso de confiança. Acredito que todas as pessoas queiram estar em segurança, mas o facto é que o excesso de confiança de fazer isto há tanto tempo depende depois de cada caso e cada instalação e as pessoas têm que ter o seu cuidado. Exato. Mas pronto, de uma maneira lógica é isso. Eu penso que o melhor ainda é pensarmos um pouco nas boas práticas que se devem ter na questão das instalações elétricas e tudo o que é inerente a isso. Por exemplo, podemos estar com os equipamentos de proteção todos, mas se os quadros elétricos que vamos estar a trabalhar não tiverem manutenções cuidadas, torna-se mais possível a questão do risco e do acidente. Daí a questão da manutenção preventiva das instalações elétricas, seja dos quadros elétricos, na fiação em si, e dos equipamentos a que eles estão conectados. Acho que também é fundamental haver um cuidado extra para evitar situações de risco, para evitar correções reativas e não preventivas, e penso que isso influencia automaticamente também a questão do custo de manutenção dos edifícios e das indústrias, residências, seja o que for. Sim, acho que sim, essa parte é muito importante e um dos fatores também que para mim, na minha opinião, também é muito importante é o antes, no início da instalação. Se calhar trabalharmos com profissionais que nos ajudem a fazer uma pré-preparação da instalação, em que há um cuidado na escolha dos equipamentos, no dimensionamento dos mesmos, e no fundo também uma perspectiva do que é que será a evolução da instalação no futuro, de maneira a se perspectivar o que é que aquele tipo de instalação poderá crescer ou se poderá desenvolver. É um facto. Porque hoje em dia nós quando estamos a fazer dimensionamento das instalações, estamos a fazer um dimensionamento em termos das infraestruturas elétricas, mas no caso das cabelagens e dos locais onde vão ser colocadas essas cabelagens, e temos que ter em conta que a instalação vai ser evolutiva. Exatamente. E um dos erros que nós vemos, e às vezes quando estamos na parte comercial, no aconselhamento também aos nossos clientes sentimos, é que eles só querem uma solução para o momento e vão muito para o fator económico e para resolver o problema para aquele momento.
e devíamos pensar, ou deveria-se pensar, o que é que a instalação vai ser no futuro. E nós estamos a passar aqui por um momento de grande transformação, de grande transição em termos de equipamentos. É certo que a nível dos equipamentos, cada vez vamos tendo equipamentos mais eficientes, com graus de proteção também, IPs, parte de segurança, tensões reduzidas, que nos ajudam nesta situação, mas na generalidade, em todas as instalações, cada vez vamos ter mais equipamentos. Não é? E a qualidade dos equipamentos é fundamental. Eu acho que aí não podemos pensar que só por ser mais económico que vai resolver o problema, é um investimento que tem que se fazer, tudo bem, mas no futuro o barato sai caro. Exatamente. E acho que é fundamental as pessoas terem consciência que há artigos diferentes, há soluções diferentes para cada situação, e pensar sempre na questão do futuro, da evolução da instalação e da infraestrutura. Na minha opinião, as boas práticas são isso, e tudo isso tem um fundamento e um caminho que é procurar a eficiência energética dos edifícios cada vez mais. Exatamente. Porque acho que esse é um dos aspectos fundamentais no sentido de as instalações ficarem protegidas e as pessoas ao longo do tempo, ao longo da durabilidade da própria instalação. No fundo, haver um pensamento no sentido de algum sobredimensionamento das instalações, porque os consumos energéticos estão a aumentar. É um facto. Imagina o caso agora simples. Estamos agora nesta transição dos transportes para os veículos elétricos. Não é? Quantas e quantas instalações poderiam estar minimamente preparadas para essa dinâmica e essa atualização de energia que é necessária nos edifícios e que nesta fase já não conseguem fazer nada. Exato. Muitas pessoas podem optar por um transporte de um veículo elétrico, mas é um facto que não conseguem fazer um abastecimento em casa ou numa determinada fábrica ou edifício de escritórios, seja o que for, para carregar os veículos elétricos. Isso cria aqui um problema, e acho que deixar claro que boas práticas é pensarmos sempre um pouco mais além. E as coisas têm uma transição muito, muito rápida, e não convém facilitar. Exato. Fechava assim eu. Sim, é um pouco dentro desse nível. E também outra preocupação que devemos ter em termos de boas práticas é criarmos rotinas sistemáticas ou sistematizadas, mais a nível industrial, de manutenção, que certo. Também muitas das vezes não existem. Nós atuamos muito por reação e muito pouco por antecipação. E então deveríamos ter o cuidado de fazer testes aos equipamentos, de conseguir medir níveis de stress dos equipamentos através de testes de temperatura, por exemplo, com ferramentas e equipamentos adequados, testes de manobra dos simples disjuntores, dos diferenciais, o que é que ligam, se não desligam, medições de terra, toda essa parte que tem a ver com a segurança dos edifícios, porque nós temos estado, nestes últimos tempos, a ter várias situações fundamentalmente de incêndios nas instalações, que depois põem em causa não só a própria infraestrutura, como as pessoas. Não é? E agora queria só colocar também aqui uma questão, por vezes esquece muito na questão da prevenção. Há uma prática que dificilmente as pessoas fazem, que é, por exemplo, na iluminação de segurança. A iluminação de segurança deveria ter uns testes mensais, semestrais, seja o que for, pelo menos anual, de como é que os equipamentos estão a comportar, seja a nível da autonomia das baterias, por exemplo. Quando acontece um acidente e reparamos que nada está funcional, tem que haver essa prevenção, e é fundamental para proteger as pessoas, pelo menos. Sim, porque agora há um efeito que está a mexer com a questão da segurança e que está a promover uma alteração em termos da segurança, que é uma outra atividade que não tem muito a ver connosco, mas são as próprias seguradoras. As seguradoras estão a exigir muito em termos de otimização de instalações, no sentido de garantirmos a questão das iluminações de emergência, dos para-raios,
dos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção até da forma como as coisas estão armazenadas, como é que estão arrumadas, porque efetivamente a seguir, quando há um acidente, tudo vai andar para trás e tudo isso vai ser avaliado. Por isso, em termos de boas práticas e na área da segurança, eu acho que tem que ser muito encarado como um processo de mais-valia e de redução de custos a longo prazo, também de consciencialização dos próprios atores, tanto dos utilizadores como as pessoas responsáveis em termos das próprias empresas, no sentido de que há um investimento, mas no futuro, se calhar, vão estar mais assegurados e vão ter um custo menor do que se depois forem atrás do problema. Não é? É um facto. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que costumo dar a alguns clientes e a donos de obra, que é, imaginando um caso de um hotel, se a iluminação de segurança de um hotel não estiver funcional, numa situação qualquer, basta uma pessoa tropeçar numas escadas porque não tem visibilidade, seja o que for, e implica logo a entrada em curso das seguradoras, de todo esse processo. E o facto é, se não houver uma evidência clara que a iluminação de emergência estava a funcionar, exatamente, é um caso para ficar ali com um problema por resolver. Porque o problema, a partir do momento hoje em dia em que há um acidente, há a intervenção de uma força de segurança e há uma responsabilidade civil sobre o mesmo. E então acho que é importante toda a gente realmente ter essa noção. Tanto nós, no nosso dia, nas várias funções que vamos desempenhando, como também na forma como vamos utilizando os equipamentos. Acho que seria por aqui. Claro que sim. Sérgio, como aqui resumo da nossa conversa, e também para sintetizarmos as ideias, em termos de proteção individual, o que é que deveríamos fazer? Não, principalmente é os cuidados naturais de quem está a utilizar e a mexer em instalações elétricas, que têm que ser obviamente profissionais, têm que ter os equipamentos de proteção individual, seja eles óculos, capacetes, luvas, tapetes e principalmente as ferramentas utilizadas para trabalhar. Depois temos, obviamente, a outra parte, que é o plano de manutenção dos edifícios. Exato. O que é que achas que podemos dizer sobre isso? É assim, em termos de plano de manutenção de edifícios, é realmente a questão do dimensionamento do projeto, fazermos sempre numa perspectiva de deixar uma margem de progressão da própria instalação, tentarmos trabalhar com os equipamentos que melhor e mais garantia nos dão em termos de fiabilidade e segurança, tentarmos uniformizar o tipo de equipamentos e de marcas a instalar em cada uma das nossas instalações, de forma a ser mais fácil termos peças de substituição e encontrarmos essas peças no mercado, no fundo trabalharmos com marcas que nos dão garantia de fiabilidade e continuidade do produto, que isso também em situações de acidente que podem ser reduzidos, mas eles vão acontecer, se acontecerem, termos equipamentos que nos permitem retomar rapidamente as instalações, o que nos permite reduzir os custos de perca de produção e também em algumas instalações críticas as coisas não podem parar e no fundo ao longo da utilização da própria instalação irmos fazendo testes de medição, de controle e de manutenção preventiva, pronto, alguns equipamentos. Porque isso tem um fator muito interessante, é que as pessoas esquecem-se que ao pensarmos nisto antecipadamente, vamos ter realmente vantagem em termos de custos operacionais das instalações e tudo se traduz em números. Por vezes pensamos que estamos a investir demasiado tempo e dinheiro na prevenção, mas na realidade podemos estar a conseguir aumentar a nossa margem de lucro e de possibilidade de investimentos futuros nas instalações. Certo. Isso é fundamental. Porque a área elétrica é sempre uma área um pouco distinta de outras áreas, tipo uma área, imaginemos a parte mecânica ou algo mais de movimento, porque não salta de
de uma forma Não se tão vê. visível, não se vê. Nós normalmente só vemos se funciona ou se não funciona, ou, pronto, não tem essa noção. Enquanto há outras áreas que até pelos ruído, no fundo o barulho que os motores promovem, etc., se calhar estamos mais sensíveis a essa área do que a parte elétrica. Mas a parte elétrica, o que é mesmo muito fundamental é realmente a parte das proteções e das canalizações em termos de cabos elétricos. Portanto, isso acho que é fundamental. Não é eficiente. É procurar sempre aqui a questão da eficiência energética, que as boas práticas vão tendencialmente levar sempre a esse caminho. E a eficiência energética vai desde termos a energia disponível quando precisamos, seja ela com situações de apoio e de backup quando temos problemas elétricos, e obviamente a otimização de custos depois gerais e totais dos edifícios. Do processo. Penso que é isso. Ok, acho que sim. Tá? Tá bom. Boa. Muito obrigado.